Bom, vamos agora mergulhar na estrutura do Poder Judiciário do Ceará e eu já vou te fazer um alerta, né? Eu, Claudete Pessoa, professora, mentora, não vou seguir a ordem legislativa, ok? Por quê? Porque o legislador não é pedagógico, não é, nem um pouco. Então, eu sempre falo isso, não aconselho a leitura linear dos artigos, porque é importante fazer uns links e dar uma reorganizada para o melhor aprendizado da matéria da organização judiciária do Ceará. Eu faço isso sempre, ok? Então vamos lá, logo agora, direto para o artigo 21, pular lá do terceiro para o 21, porque vamos falar dos órgãos do Poder Judiciário. Olha lá no nosso mapa. Artigo 21, tá sempre aqui, tá sempre aqui, ó, o artigo mencionado, caso você, né, esteja acompanhando com a legislação. Lembrando que você tem aí o CLC, né, o CLC, Código Legislativo da CLAU, com a reunião das leis atualizadas, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Tem legislação muito desatualizada por aí. Até essa data que eu estou gravando essa aula lá no TJ do Ceará, a legislação de organização judiciária estava desatualizada, infelizmente, então tem que tomar cuidado, ok? E aí, na página 27, né, começa ali o Código de Organização Judiciária, a Lei de Organização Judiciária. Então, vamos que vamos. E aí, o que o artigo 21 traz? Traz um rol exemplificativo dos órgãos do Poder Judiciário do Ceará. Mas antes de olhar esse rol, eu quero alertar para você sobre o regramento parágrafo 1º, que diz o seguinte: olha, os órgãos do Poder Judiciário são independentes em seus desempenhos. E aí, muito cuidado, não confunda autonomia funcional com independência funcional. Quando aqui, no artigo 2º, né, diz que tem autonomia funcional, administrativa e financeira, o legislador está dizendo o seguinte: olha, o Poder Judiciário, a instituição, não precisa, em regra, né, observado ali os regramentos, como a LDO, né, para autonomia financeira, não precisa buscar outros órgãos para exercer, fazer valer suas próprias decisões. Isso é autonomia institucional. Outra coisa é a independência funcional dos órgãos do Poder Judiciário. Quer dizer que no exercício jurisdicional, cada órgão tem independência funcional. Quer dizer que o juiz, que é um órgão público, um órgão de primeira instância, o juiz do Estado do Ceará, e é estranho a gente falar que o juiz, né, é um órgão, mas é. Com certeza, está lá no artigo 92 da Constituição Federal, os juízes, né? Então, o juiz é um órgão público. E ele tem até classificação, órgão de primeira instância do Poder Judiciário, né? E aí, esses juízes, e também os órgãos colegiados de segunda instância, de instância superior, de instância extraordinária, esses órgãos julgadores, esses órgãos judiciários, eles são dotados de independência funcional. Quer dizer que não existe hierarquia que determine que eles mudem a decisão deles. A decisão deles deve se pautar na legislação, na prova processual, no seu convencimento. E é lógico, existem as súmulas, súmula vinculante, tem toda aí uma estrutura, mas que não afasta a independência funcional. Por isso, essa afirmação da Lei de Organização Judiciária do Ceará. Os órgãos, garantindo, reafirmando aquilo que já está lá na Constituição. Os órgãos são independentes em seus desempenhos. Quando há um recurso que visa reformar aquela decisão do juiz, na sentença do juiz, isso não retira do juiz a sua independência funcional, porque o órgão de segunda instância não vai falar assim, ó, muda aí a sua decisão, juiz. Não, o órgão de segunda instância pode mudar a decisão do juiz, mas ele não determina que o juiz o faça, percebeu? Então, é por conta desse respeito à independência funcional, tranquilo? Ressalvada a estrutura recursal, lógico, observado aí o sistema
de relações entre os poderes. Então, o que ele está falando aqui? Ó, a independência funcional acontece respeitando aí as regras do Estado Democrático de Direito, nos limites da legislação, observado aí as tramitações recursais, é todo esse cenário que eu estou falando aqui para você. E aí, quando a gente olha aqui o rol do artigo 21, ele é um rol muito importante para a sua prova, ok? É um rol exemplificativo, porque no final ele fala, e outros órgãos, mas aqui estão os principais órgãos do Poder Judiciário do Ceará. Primeiro órgão, o Tribunal de Justiça, ele é o órgão de segunda instância. Se perguntar qual é o órgão de segunda instância? O Tribunal de Justiça. E aí você não pode confundir Tribunal de Justiça com Poder Judiciário. Apesar de vários momentos a gente perceber na legislação e alguns textos o termo Tribunal de Justiça se referindo como sinônimo do Poder Judiciário, ele quando analisado enquanto rol de órgãos, integrante do rol de órgãos, aí a gente não vai confundir esse Tribunal de Justiça com o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário do Ceará é o somatório de todos os órgãos. Do Tribunal de Justiça, das turmas, dos tribunais do júri, juizados especiais, somatório, aí é o Poder Judiciário. Quando a gente separa e está falando no estrito sensu o Tribunal de Justiça, aí eu estou falando do órgão de segunda instância, aquele que é exercido pelos desembargadores, ok? Aquele que possui dentro da sua estrutura as câmaras, os órgãos colegiados de segunda instância, certo? Então é muito importante você entender isso. Outro órgão também muito interessante são as turmas recursais. As turmas recursais, elas têm aí um papel de órgão de segunda instância dos juizados especiais, mas não são órgãos de segunda instância. Por quê? Porque apesar do principal papel dela, né, ser reapreciar as decisões dos juízes, né, dos juizados especiais, as turmas recursais elas vão ser classificadas em todo o Poder Judiciário Nacional como órgão de primeira instância por conta da sua composição. Porque na composição das turmas recursais não são desembargadores como no Tribunal de Justiça, são juízes. Qual a diferença entre juízes e desembargadores? Os juízes são os órgãos, são os magistrados de primeira instância, enquanto que os desembargadores exercem jurisdição de segunda instância. E instância é grau de jurisdição, como a gente já estudou, de acordo com a estrutura do Poder Judiciário Nacional, um processo em regra começa aqui no juiz, nos órgãos de primeira instância, nos juízes, e através de recursos chega ao órgão de segunda instância. Ok? E depois, através de recursos, chega ao órgão de instância especial, que no caso da Justiça Comum Estadual é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, muito importante você entender isso, que apesar de ser um órgão com a composição, com a finalidade, com o objetivo de exercer essa revisão da decisão de um juiz, ele não é classificado como órgão de segunda instância, e sim de primeira instância. O único órgão de segunda instância é o Tribunal de Justiça. Ok? Os demais órgãos, tribunais do júri, juizado de violência doméstica, nós temos juízes de direito, juízes substitutos. Aqui nós temos os órgãos de primeira instância, ok? Cada um aí com as suas competências. Um detalhe importante é a auditoria militar. A auditoria militar é o exercício jurisdicional especializado no âmbito estadual. Não existe justiça especializada em âmbito estadual, eleitoral ou do trabalho, não existe. Mas lá o artigo 125, 126 da Constituição Federal permite que os estados criem uma justiça especializada na matéria militar. E aí tem no Poder Judiciário do Ceará, aqui ó, a matéria, estrutura especializada da matéria militar. Outro tema muito, muito, muito interessante é a Justiça de Paz. A Justiça de Paz, ela é diferente, apesar de ser incluída aqui no rol de Poder Judiciário, da estrutura do Poder Judiciário, a Justiça de Paz é uma justiça administrativa. Na verdade, o juiz de paz ele não é juiz
togado, ele não é juiz de carreira, ele não é juiz no sentido que a gente mais conhece, daquele que exerce a jurisdição. Não. O juiz de paz está lá previsto no artigo 98 da Constituição Federal, apesar de estar no rol dos órgãos do Poder Judiciário, é uma justiça administrativa voltada para a celebração de casamento, ok? E aí nós temos aí essa estrutura importante desse rol do artigo 21, órgãos do Poder Judiciário do Ceará. Muito interessante, né? Muito interessante. Bom, vamos detalhar tudo isso aqui no nosso intensivo TJ Ceará. Tchau, tchau. Volto no próximo vídeo. E se você está assistindo esta aula pelo YouTube, te convido a participar do nosso curso intensivo TJ Ceará de Legislação Estadual. Vou tratar de organização judiciária, Previdência Estadual, Estatuto dos Servidores e todas as legislações PCD. Todas essas matérias são cobradas para todos os cargos no edital Banca FCC 2026. Você precisa aprender sem sofrer. Não é decoreba, porque a metodologia gabarita legislação é assim. Coloquei a legislação em mapa mental, vou te fornecer caderno de resumo visual e ainda 2 simulados para gente corrigir ao vivo. Esses são os bônus. Além desses bônus, temos ainda o CLC, o Código Legislativo da CLAU, com a legislação atualizada, correta para o seu edital. Cuidado, porque até no site do TJ Ceará a legislação está desatualizada. Então você tem que saber onde buscar esse conteúdo legislativo para fazer a sua prova. Porque não basta estudar, tem que saber estudar com a legislação correta. Então vem para cá fazer parte da tribo da CLAU, tribo dos gabaritadores TJ Ceará.